Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens com o tema O Deus das Escrituras, que diz respeito às formas de como Deus se revela para o seu povo. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Amém, Senhor. Vamos lá. Queridos, como eu havia dito, a palavra que Deus colocou no meu coração, o tema dessa palavra é o Deus do impossível. E eu quero iniciar essa palavra com uma frase que eu li, você com certeza já ouviu falar do autor desses livros. Ele é um teólogo bastante famoso, ele é um teólogo irlandês, que o nome dele é C.S. Lewis. Então ele tem N livros, são livros edificantes, com uma palavra que traz sempre uma palavra que inspira. E ele tem uma frase que diz assim: certo dia eu olhei para o céu esperando ver um milagre ou um sinal de Deus. Então eu percebi que tudo ao meu redor era um milagre. A rotina havia me cegado. Queridos, se nós parássemos nesse minuto para analisarmos o nosso coração batendo, nós iríamos perceber que ele está bombeando sangue para todo o nosso corpo. E que sem a gente dar a menor ordem, esse sangue está bombeando, está sendo bombeando para todos os órgãos, e todos os órgãos estão funcionando de forma totalmente regular e de uma forma totalmente perfeita, aonde Deus que nos criou tem o total controle. Por isso que tudo está funcionando perfeitamente bem no nosso corpo, sem a gente fazer o menor esforço. A gente não para e fala: estômago agora funciona, pulmão funciona, baço funciona. Não. Por quê? O Deus que nos criou fez de uma forma tão perfeita, de uma forma tão milagrosa. O milagre da vida, o milagre de sermos únicos, o milagre dele ter olhado para nós e nos criado no ventre da nossa mãe. Isso já é um milagre. E é isso que C.S. Lewis quis dizer com essa mensagem, com essa frase que ele colocou em um dos seus livros. Que por vezes nós ficamos olhando as coisas e buscando um sinal de Deus, buscando um milagre de Deus. E quando nós ficamos buscando, nós não percebemos que nós já somos um milagre e que as coisas que estão ao nosso redor são um verdadeiro milagre, puramente das mãos do nosso Deus. Então, queridos, os milagres eles estão acontecendo o tempo todo. E é por isso que eu quero nesta noite falar sobre o Deus do impossível, o Deus que continua fazendo milagres, mas que nós precisamos ter na nossa mente: nós já somos um milagre. Nós acordarmos já é um milagre. Precisamos de milagres? Sim. Temos situações que precisam ser mudadas e transformadas pelo nosso Deus? Sim. Mas nós não podemos esquecer que em todo tempo nós temos que levantar as nossas mãos, olhar para o céu e dar graças, porque nós já somos um milagre. Amém? Queridos, eu gostaria, você que pode, que se coloque de pé e nós vamos ler o livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Amém? A palavra de Deus diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra e nós sabemos que o Senhor é presente neste lugar. Então, Espírito Santo, fala conosco.
nos ensina nesta noite. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor Jesus, que o Senhor pegue cada um dos teus filhos aqui, com todo o amor que o Senhor tem por cada um de nós neste lugar, e fala ao coração, Senhor. Ensina, edifica, transforma, traz cura, revela a tua vontade, revela a tua direção. Espírito Santo, nós pedimos isto nesta noite. Faz a tua vontade neste lugar. A tua vontade, ela é sempre boa. A tua vontade, ela é sempre agradável, e a sua vontade é sempre perfeita para nós. Então nós queremos viver a tua vontade, Pai, a vontade do Deus do impossível, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar, por favor. Queridos, nós lemos aqui no livro do profeta Jeremias, e você com certeza já deve ter lido esse livro, e você sabe que ele é chamado do profeta chorão, né? Um profeta que se colocava muito diante de Deus por conta do povo, para que Deus salvasse a cidade de Judá dos babilônios entrarem e destruir aquela cidade. E Jeremias sempre diante de Deus, buscando de Deus. Mas aquele povo era um povo que tinha os seus ídolos, um povo idólatra, um povo que não queria saber de Deus. E Deus falou: essa cidade será destruída. E Jeremias falando com Deus, nesse contexto do capítulo 32, ele vem dizer que, Senhor, no versículo 17, o próprio Jeremias, ele fala para o Senhor: Senhor, o Senhor criou, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas com os teus braços fortes, com o teu braço estendido, e nada é impossível, nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Nesse momento Jeremias está conversando com Deus, e Deus dá a resposta com uma pergunta para Jeremias, que foi o que nós acabamos de ler aqui. Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu que sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E queridos, a resposta nós vemos na palavra, quando nós lemos em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, que diz assim: mas para Deus nada é impossível. Essa passagem de Lucas, queridos, nada mais é do que o anjo falando para a Virgem Maria que ela daria a luz a Jesus, a um filho de Deus. A uma virgem dar a luz a um filho. E o anjo fala: porque para Deus não existe nada impossível. Queridos, para o Senhor não tem nada impossível. Para o Senhor não tem nada que Ele olhe e Ele não possa fazer. Um Deus que nós lemos no Antigo Testamento, que Ele faz o sol parar, Ele faz a sombra do sol retroceder, Ele faz sair água da rocha, verter água da rocha, Ele faz com que o mar que está diante daquele povo se abra e esse povo passe. Um Deus que dá o seu filho na cruz por amor a mim e a você, e depois esse filho que nos olha com tanto amor nessa noite, realiza tantos milagres, faz o impossível na vida de tantas pessoas no Novo Testamento. Esse Jesus, esse Deus que para Ele nada é impossível, esse Deus que está olhando para cada um de nós aqui e falando: existe algo demasiadamente difícil para mim? Olha para dentro do teu coração e faz essa pergunta: existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Um Deus que faz o impossível, um Deus que Ele está andando no meio da multidão. 10 leprosos gritam: Senhor, compaixão de nós, tenha compaixão. E Ele olha, vê aqueles 10 leprosos passando e fala assim: sejam purificados, sejam curados.
Queridos, se nós prestarmos atenção, os 10 leprosos não pediram para ser curados. Eles pediram compaixão. Em outras traduções, eles pediram misericórdia. E Jesus veio com cura sobre a vida deles. Porque o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. Um Jesus que está disposto a curar. Porque chega uma mulher andando pela multidão. Otávio citou a mulher do fluxo de sangue aqui. 12 anos sofrendo. Ela passa por meio das pessoas, toca em Jesus e recebe a cura. Para uma pessoa que era impossível um milagre. Para uma pessoa que já vinha sofrendo durante tantos anos. O Deus do impossível, aquele que está olhando para cada um de nós, é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo, a Bíblia vem dizer que Ele é o mesmo que fez ontem, Ele é o mesmo que faz hoje, Ele é o mesmo que fará amanhã. Esse Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. A gente não pode esquecer disso. É um Deus imutável, um Deus que não muda com a circunstância, é um Deus que não muda com a política, é um Deus que não muda com Covid e sem Covid, e Ele continua sendo Deus. Queridos, o Senhor Jesus, Ele está aqui. E mais uma vez, Ele te pergunta: existe algo demasiadamente difícil para mim? Existe algo que eu não possa fazer? O que aflige o teu coração? O que faz você perder o sono? O que faz você achar que o Deus do impossível não pode fazer? Queridos, aquele que levanta o coxo está lá há tantos anos, Ele fala: o que você quer? Eu quero andar. Então levanta, anda, vai. Olha como é simples. Eu falo: Senhor, o Senhor é simples, é a gente que complica. É a gente que olha as coisas e fala: ai Deus, mas tem tanto impeditivo, tem tanto impedimento para acontecer esse milagre. E Deus fala comigo: é tão simples. Eu falo: levanta e anda. Com Jesus as coisas são simples, queridos. O Deus do impossível basta, como o pastor trouxe, essa palavra queima no meu coração até hoje. Ele trouxe há semanas atrás, cada vez que eu penso numa situação impossível, eu lembro da fala que o pastor fala, que ele ainda bateu aqui e falou: quantos segundos precisa para acontecer um milagre? Segundos, milésimos de segundos para a palavra de Deus se cumprir. O que precisa para acontecer um milagre? Se nossa vida está diante do Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que faz, o Deus que muda, o Deus que transforma. O anjo que falou para uma virgem: você vai dar à luz, e ela falou: eu? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? O que é difícil, queridos, para o Senhor? O que é difícil para Deus mudar? O que é difícil para Deus transformar? Não existe nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa transformar. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele muda do Oriente para o Ocidente. Ele faz o céu parar. Mas Ele faz o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Queridos, milagre a gente não explica. A gente já tem, por vezes a gente tenta explicar milagre. Como que a gente explica a mulher que estava sangrando 12 anos e tocou em Jesus, parou de sangrar? Como a gente explica o homem que estava cego e ele pediu para Jesus: eu quero ver, e Deus falou: então vê, a tua fé te salvou. Como a gente explica? Como a gente explica Deus fazendo um montinho de barro, passando no olho e fazendo o homem enxergar? Como a gente explica? Milagre a gente não explica, milagre a gente vive. E quando você vê, você estará vivendo o seu milagre. Você vai falar: Senhor, eu estou como quem sonha. E a minha boca se encheu de riso, porque eu estou como quem sonha. O Senhor fez um milagre. O Deus do impossível cumpriu a promessa sobre a minha vida. Mas, querido, nós precisamos entender que o milagre, ele se estabelece com 3 pontos que a Bíblia nos ensina. Tem outros pontos, mas eu quero trazer 3 nessa noite. E que você peça para o Espírito Santo te revelar no coração. Te dê entendimento desses 3 pontos, para você enxergar o como é simples o que Deus quer fazer. Que Deus do impossível, Ele faz
aquilo que a gente não imagina, e mais e muito além do que nós temos orado e pedido. Então, o primeiro ponto, queridos, que eu quero trazer está em Romanos 12:2, que é a vontade de Deus. A primeira coisa que nós temos que ver, lendo esse versículo, é que não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o mundo, ele não vai acreditar no teu milagre. É por isso que esse versículo Paulo nos ensina de uma forma tão sábia, que a gente não pode viver com o padrão desse mundo. Esse mundo é incrédulo, esse mundo não crê da forma que nós cremos, esse mundo não olha para o milagre entendendo que nós vamos ter um milagre. Esse mundo não vive assim. Por isso que Paulo nos ensina: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme a mente de vocês, para que vocês vivam a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, nós não vamos determinar o milagre. Ele não é determinado pelo que nós declaramos ou porque nós queremos. Nós não determinamos milagre. Deus determina o milagre segundo a vontade dele. Deus determina o milagre dele conforme a boa, perfeita e agradável vontade para nós. Mas, querido, se o milagre não acontecer da forma que nós estamos pedindo, vai acontecer conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Então, o primeiro ponto é a vontade de Deus. O milagre vai acontecer segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. A nossa mente só precisa estar alinhada com a mente do Senhor, com a vontade do Senhor para nós. O segundo ponto é a necessidade humana. Queridos, existe uma necessidade. Para acontecer um milagre, existe uma necessidade. Tem algo que teu coração está buscando. E por isso nós precisamos ver nesse versículo de Mateus 9:36, que diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Queridos, quando nós estamos buscando o nosso milagre, por vezes o nosso coração fica aflito, por vezes nós ficamos exaustos de buscar o milagre. Mas nós acabamos de ler aqui que o Senhor, Ele olhou a multidão e Ele viu e teve compaixão, porque essas pessoas estavam aflitas e porque essas pessoas estavam exaustas. E como o Senhor teve compaixão, o Senhor concedeu o que o coração delas queria, buscou e fez aquilo que o Senhor tinha para a vida delas. Então, queridos, que nós possamos nessa noite entender que a nossa busca do milagre, a aflição do nosso coração nos faz impotentes, sim. E que bom que somos impotentes diante do Senhor, porque Ele tem o controle total quando nos colocamos totalmente impotentes diante dEle. Na situação de falar: Senhor, a soberania é Tua, faz do Teu jeito, porque se eu fizer do meu jeito vai dar ruim, se eu fizer do meu jeito vai dar tudo errado. Então que nós possamos diante do Senhor enxergar a nossa impotência e enxergar que é puro favor e graça do Senhor, que é o Senhor puro fazendo da forma dele, do jeito dele, e que Ele opera diante das impossibilidades que nós temos. Ele vem com a possibilidade dele e diante daquilo que nós não podemos fazer, porque o nosso Deus, Ele é amor e Ele não cruza os braços diante do sofrimento de cada um de nós. Então você pode estar sofrendo porque você já está esperando um milagre há um tempo, mas o Senhor não cruza os braços dele. Ele não está com o ouvido tapado e muito menos com os olhos fechados, que não está enxergando o que você está passando. Então continua crendo, querido, não desista, porque tudo que nós temos que ter é a certeza de que o Senhor escuta o nosso clamor. E o terceiro ponto é a fé. A fé é o que conecta o visível com o invisível. A fé é o que nós podemos
vê o impossível se tornando possível. A fé é chamar à existência as coisas que não existem. É a gente falar: Senhor, isso está tão longe de acontecer, mas eu não estou vendo com esses olhos, mas com os olhos espirituais eu posso ver o teu milagre acontecendo. E chamar à existência as coisas que não existem como se elas existissem. Porque a fé, ela é a linguagem do Espírito, queridos. A fé, ela traz movimento no mundo espiritual. A gente precisa crer. Nós precisamos acreditar que nada acontece fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus. Mas também nada acontece fora da fé. Nada acontece se nós não tivermos a fé e a confiança de que o Senhor fará. A fé, ela é uma atitude que nos leva a uma postura de crer e de saber: vai acontecer. Eu sei que vai, Senhor, no teu tempo, na tua vontade, mas vai acontecer. Nós vemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, quando um pai leva o seu filho para Jesus. Um menino que era surdo, a Bíblia diz que ele era surdo, que ele era mudo, que tinha dia que ele era lançado no fogo, que um espírito lançava ele na água, tentando matar esse menino. E ele chega para Jesus e ele fala para Jesus assim: Senhor, tenha compaixão de nós. Se o Senhor pode, faz alguma coisa pela vida do meu filho. Queridos, eu fico imaginando aquele pai que estava vendo o filho sendo levado embora. Aquele pai que estava vendo o filho dele a qualquer momento ser lançado no fogo e não sair do fogo. Aquele pai que estava vendo o filho sendo lançado na água e em qualquer momento não ser tirado da água. E eu fico olhando e eu falo: Senhor, o Senhor tinha um propósito nessa situação. Porque Paulo vem dizer para a gente que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. E se esse versículo está sendo utilizado, essa passagem, é porque algo Deus quer nos ensinar nessa noite. E sabe o que o Senhor quer nos ensinar, queridos? O Senhor quer nos ensinar que no momento que esse homem falou para Jesus: Senhor, tenha compaixão, se o Senhor pode. E Jesus falou para ele assim: se tu podes, tudo posso. Tudo é possível para aquele que crê. Foi essa a resposta que Jesus deu para aquele homem. E aquele homem falou para Jesus, sabe o que, gente? Assim, ele falou: eu creio, mas me ajuda na minha fé, mas me ajuda na minha incredulidade. Queridos, tem hora que a gente está com uma situação e a gente fala: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha fé. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque essa situação não está deixando eu ver o teu milagre. Essa situação não está deixando eu ver que o Senhor pode fazer algo novo. Essa situação não está deixando eu ver que o Senhor é Deus do impossível. Então, como aquele pai, queridos, aquele pai falou: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Talvez você esteja passando uma situação. Você está falando: Senhor, me ajuda na minha fé, me ajuda porque os meus olhos não conseguem ver nada diferente, me ajuda porque a situação está tão complicada, esse milagre está tão difícil de acontecer, me ajuda. Queridos, o Deus do impossível, o Senhor Jesus, que pegou aquele menino, salvou aquele menino, curou aquele menino, porque a Bíblia vem dizer que Jesus deu cura para aquele menino, ao ponto de olharem e falaram: será que ele morreu? Porque ele, na hora, ele se contorceu, ele se bateu e ele ficou parado, e todo mundo ficou olhando, falando: será que ele morreu? Jesus levantou, segurou na mão dele, levantou e colocou o menino de pé. O Senhor Jesus faz isso conosco. O Senhor Jesus fala: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Recebe o teu milagre nessa noite. Recebe aquilo que Deus tem para te entregar nessa noite.
Recebe aquilo que o Senhor tem para fazer de novo. Recebe aquilo que o Senhor tem para te dar como presente. E se você está caído, o Senhor te cura e te coloca de pé. Como Ele fez na vida daquele menino, Ele pode fazer na nossa vida. Ele pode fazer um milagre. Porque aquela multidão toda olhava o menino e achava impossível de acontecer. Queridos, a mesma pergunta que nós vemos Jesus, que Deus fazendo para Jeremias no texto: existe algo demasiadamente difícil para mim? Vocês vão lembrar da passagem de Sara. E por que eu fiz questão de trazer isso à lembrança? Porque é um texto que ele referencia exatamente o que Deus pergunta: existe algo demasiadamente difícil? Queridos, você lembra? E eu quero falar brevemente para te trazer à memória, porque é uma postura que também nós temos diante da dificuldade. Abraão e Sara haviam recebido a promessa que teriam um filho. O anjo do Senhor aparece para Abraão. Sara está lá dentro da tenda, atrás da tenda, e o anjo está lá falando com Abraão: olha, daqui a 1 ano eu vou voltar e vocês vão estar com um filho nos braços. Depois você lê no capítulo 18 de Gênesis. Sara, dentro da tenda, a Bíblia diz que ela, no seu íntimo ela riu. No seu íntimo ela riu. E quando ela riu, o anjo de Deus falou para Abraão: por que Sara riu? Existe algo demasiadamente difícil para o Senhor. Queridos, não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Em nome de Jesus, se você precisa de um milagre nessa noite, se coloque de pé, nós vamos orar. Se você precisa que Deus te ajude na sua fé para que algo aconteça, coloque a mão no teu coração, nós vamos orar por você. Nós vamos clamar nesta noite, porque o Deus do impossível que não desistiu de nós, o Deus do impossível que faz as coisas mudarem a sua rota, o Deus do impossível que faz o sol parar se for preciso, o Deus que faz a sombra do sol retroceder, Ele é o Deus que faz o impossível na minha e na tua vida. A gente só precisa crer, a gente só precisa esperar, a gente só precisa descansar o nosso coração. Em nome de Jesus.